Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui em nossa coluna Educação na Cidade para falarmos um pouco de um tema relacionado ao nosso processo educacional. E o nosso assunto de hoje se trata de uma coisa muito séria, muito grave e extremamente comum, que é o consumo de álcool na adolescência. Pode parecer um tanto quanto estranho para alguns que a relação entre consumo de álcool e educação seja algo tão digno de preocupação a ser tratado em uma coluna que trata especificamente sobre educação. Mas esse tema é um tema de uma relevância gigantesca, porque além de nós questionarmos valores, criação de filhos, nós estamos também com esse assunto provocando, afinal de contas, quais são as utilidades e os problemas relacionados ao álcool e como é que isso afeta o processo educacional. O que começa a nos preocupar quando nós fazemos uma reflexão acerca dessa temática é que a maioria do consumo de álcool na adolescência, ele começa por incentivo dos pais. Então, essa semana, por exemplo, eu estou aqui no litoral pernambucano e fiquei extremamente chocada quando a minha sobrinha, de 11 anos de idade, ela passou e havia uma dessas bebidas docinhas que é vendida já pronta no supermercado. E ela me mostrou a bebida, assim, em determinado ambiente e disse: olha, tia, a minha colega fulana, ela já bebe isso, que a mãe dela compra. E quando nós pegamos as estatísticas que são relacionadas ao consumo de álcool na adolescência, nós vamos averiguar que isso é extremamente preocupante. Além do consumo de álcool na adolescência ter efeitos devastadores, nós ainda temos uma preocupação maior quando a gente tem os pais como grandes incentivadores desses processos. É muito importante lembrarmos que a grande maioria das pessoas que vão se tornar dependentes em álcool, elas tiveram contato com essa bebida durante a adolescência. É importante nós lembrarmos também que álcool é um componente tóxico em que tem um altíssimo impacto em relação ao nosso cérebro e ao nosso comportamento. No que diz respeito ao nosso comportamento, nós vamos averiguar que muitas pessoas tomam álcool para ficarem mais incluídas em determinados grupos sociais. Pessoas que consomem álcool porque elas ficam mais desinibidas quando utilizam desse tipo de consumo. Entretanto, o custo disso muitas vezes é devastador, principalmente no adolescente, porque é uma pessoa que ainda se encontra em um processo de formação, das suas sinapses cerebrais. E vale salientar que álcool mata neurônio e que neurônio morto é um neurônio não reposto, ele é perdido. E isso afeta, para além do comportamento, a questão cognitiva. Então significa dizer que aquele adolescente que faz uso de álcool, ele é alguém que tende a ter uma perca neuronal, ele é alguém que perde o desempenho na sua qualidade educacional. Então, quando você tem, associado a isso, um processo de leniência, de vinculação ao álcool, juntamente relacionado com o processo de diversão, o poder disso é enorme, porque as pessoas vão imaginar que só pode existir diversão se houver consumo de álcool. Então, só pode ter uma festa se tiver álcool, só pode sair com os amigos se tiver álcool, que o processo de férias significa consumo de álcool. E desse consumo de álcool regulado, porque os pais acham que podem regular isso, para um processo de álcool desregulado, desenfreado, com o processo de viciação, é muito fácil de acontecer. Então, você perder o prumo relacionado a isso é muito, muito comum e extremamente corriqueiro. Então, se você é daquele time em que acha que ofertar álcool para o seu filho não tem nada demais, fique sabendo que tem sim, e que você vai estar incentivando desde um processo de viciação até uma deficiência cognitiva em relação àquilo que seu filho poderia ser desempenhar no futuro. E hoje, gente, a gente não pode esquecer que a gente tem uma série de preocupações relacionadas ao álcool, porque o álcool é uma droga lícita. Olha a palavra que eu utilizei, é uma droga lícita. Ou seja, você tem uma regulamentação para que ele seja utilizado e consumido em determinados ambientes, mas não é à toa que existem tantas campanhas que fazem um alerta acerca da utilização do álcool e seus efeitos. Álcool causa adoecimento físico e psíquico. Álcool causa dependência, álcool está diretamente relacionado a muitos afastamentos dentro do ambiente escolar. E num país em que 10% da nossa população de jovens, que vai dos 18 aos 24 anos, se encontra numa posição de nem, que nem trabalha, nem estudam, e que isso tem afetado diretamente o crescimento da economia,
o crescimento da ciência nesse país, o crescimento do pleno emprego, nós temos que nos preocupar cada vez mais com isso. Então, se você é pai, se você é mãe, saiba que diversão pode acontecer sem álcool e que existe idade regulamentar, inclusive em texto de lei, para que as pessoas comecem a beber para preservar o psiquismo do seu filho e o corpo dele. Então, vamos respeitar a nossa adolescência e fazer com que eles se tornem adultos saudáveis. Assim, com esse recado, encerramos a nossa primeira coluna do ano, sempre lembrando, educar vai para além das fronteiras da escola. Educar é um gesto de amor fraterno para toda a comunidade, de forma que nós possamos ter um processo educacional de inclusão, de tolerância, de respeito e que, de fato, nós possamos construir um país com uma base educacional muito boa, baseado exatamente no compromisso que nós temos com os nossos filhos e com toda a sociedade. Assim, um grande beijo para todo mundo, bom final de semana e muita responsabilidade nas férias.